Olá! Nesta aula vamos estudar a propriedade distributiva da multiplicação e os produtos notáveis. Toda operação matemática possui uma série de propriedades, isto é, características de uma operação que podem ser conferidas verdadeiras através do uso de lógica matemática. A multiplicação, como toda operação, possui algumas propriedades, e uma das mais importantes, se não a mais importante, é a propriedade distributiva. Vamos começar com uma generalização básica de um dos casos da distributiva. Se tivermos um número A qualquer, multiplicando dois ou mais números, B e C, que estão operando entre si, nesse caso uma soma, nós podemos distribuir o número A entre os termos e manter a operação. Ou seja, podemos multiplicar o número A por cada um dos termos dessa soma entre parênteses e somar os resultados. Logo, de A multiplicando B mais C, obtemos A vezes B mais A vezes C. Podemos conferir se a propriedade é verdadeira utilizando um caso concreto. Tome, por exemplo, a expressão de 2 multiplicando a soma entre 2 e 3. Claro, poderíamos simplesmente somar 2 com 3 e multiplicar o resultado por 2, e saberíamos que a expressão resulta em 10. Mas queremos verificar que, utilizando a propriedade distributiva, vamos chegar ao mesmo resultado, uma vez que nem sempre vamos conhecer todos os valores que estão entre os parênteses. Aqui, o primeiro 2 faz o papel do A, o segundo 2 faz o papel do B, e o 3 faz o papel do C. Aplicando a propriedade distributiva, obtemos 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 3 é igual a 6, logo o resultado é igual a 10. Em outro caso, a operação entre os termos dentro dos parênteses não importa. Pode ser uma soma ou uma subtração e o processo se mantém. Podemos calcular a multiplicação de A por cada um dos termos B e C e subtrair os resultados. Logo, o resultado da expressão é A vezes B menos A vezes C. Para casos com mais de dois fatores, o processo é exatamente o mesmo. Distribuímos o fator em evidência, isto é, o A, entre todos os fatores da soma, subtração ou junção dos dois. Mas, e se ao invés de um número multiplicando um binômio, ou seja, dois termos conectados por um sinal de mais ou de menos, a operação for uma multiplicação entre dois ou mais binômios? Precisamos distribuir cada um dos membros do primeiro binômio de cada vez. O primeiro termo do binômio da esquerda é o A, logo, o distribuiremos normalmente entre os fatores C e D, resultando em AC mais AD. Entretanto, ainda temos o B, que também precisa ser distribuído da mesma forma. Logo, nosso resultado final é AC mais AD mais BC mais BD. Assim como no primeiro caso, devemos respeitar as operações que estão sendo feitas. A multiplicação carregará os sinais das operações. Vamos considerar a seguinte operação: A mais B multiplicado por C menos D. Agora, distribua os valores do primeiro binômio, exatamente como fizemos com o caso anterior. Entretanto, precisamos ficar atentos para as regras de sinais da multiplicação. Primeiro, vamos distribuir o A. A vezes C resulta em AC, porém, A vezes menos D resulta em menos AD. Quando multiplicamos dois números com sinais diferentes, o resultado será um valor negativo. Finalmente, distribuímos o B. B vezes C é igual a BC, pois possuem sinais iguais, e B vezes menos D é igual a menos BD, pois possuem sinais diferentes. Juntando as duas distribuições, obtemos o resultado: AC menos AD mais BC menos BD. Quando começamos a falar de multiplicação entre binômios, entramos no assunto de produtos notáveis, isto é, multiplicações entre binômios que vão aparecer diversas vezes, seja no vestibular ou na universidade. Nesses casos, podemos facilmente aplicar a propriedade distributiva. Porém, essas expressões são tão comuns que lembrar-se do resultado de um produto notável pode economizar tempo ao se deparar com algum exercício mais longo. O primeiro produto notável que temos é o quadrado da soma, isto é, a soma entre dois números elevado ao quadrado. Independente de quais serão os números, o quadrado da soma será igual a ao quadrado mais 2 vezes AB mais B quadrado. O quadrado da diferença tem a mesma estrutura, entretanto, o termo 2AB agora é negativo. A diferença de quadrados, isso é, o termo A quadrado menos B quadrado, é resultado da multiplicação entre os binômios A mais B e A menos B. O cubo da soma pode ser obtido ao multiplicar o resultado do quadrado da soma novamente pela soma de A e B, resultando em A ao cubo
mais 3a²b, mais 3ab², mais b ao cubo. E, finalmente, temos o cubo da diferença, também parecido com o cubo da soma. Porém, os termos 3a² e b ao cubo agora são negativos. Esses são apenas alguns dos produtos notáveis existentes, mas com certeza os mais recorrentes. E todos podem ser obtidos através da propriedade distributiva, utilizando o mesmo processo apresentado anteriormente. Vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo. Primeiro, temos um quadrado da soma, 2x mais 1 ao quadrado. Como conhecemos esse produto notável, só precisamos definir quem é A e quem é B. No caso, chamaremos 2x de A e 1 de B. Agora, só é necessário aplicar os termos no resultado do quadrado da soma. A² mais 2 vezes B mais B². Ou seja, teremos 2x, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes 2x vezes B, mais 1 ao quadrado. Realizando as operações necessárias, teremos 4x² mais 4x mais 1, o resultado correto, sem precisar realizar a distributiva. No segundo exemplo, temos um cubo da soma. O processo é o mesmo do exercício anterior. Primeiro vamos identificar os coeficientes A e B, no caso A é x e B é 1. Agora, aplicamos no resultado do cubo da soma, A ao cubo mais 3a²b mais 3ab² mais b ao cubo. Logo, temos x ao cubo mais 3 vezes x² vezes 1, mais 3 vezes x vezes 1² mais 1 ao cubo, resultando em x ao cubo mais 3x² mais 3x mais 1. Por último, temos a multiplicação entre x mais 5 e x menos 5. Identificando o produto notável, sabemos que isso resultará em uma diferença de quadrados. Assim, vamos chamar x de A e 5 de B. Isso resultará em A² menos B², logo, x² menos 25. Muito bem! Nesta aula você aprendeu sobre a propriedade distributiva da multiplicação e como aplicá-la para diversos casos, incluindo os ditos produtos notáveis, que são recorrentes por toda a matemática. Espero que tenha gostado. Até a próxima!